Aleluia, Senhor. Eu canto novamente. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, a vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o teu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque eu acabei esquecendo a razão desse estudo bíblico, Senhor. Me transformei num estudo teológico, Senhor. A minha vida inteira é para te conhecer, Senhor. A minha vida inteira é para te conhecer, Jesus. Todos os meus dias são para ti, Senhor. Todos, todos, todos eles. Cada um deles. Cada segundo. Cada respirar da minha vida, Senhor. Então entrego novamente, Senhor Jesus, esse propósito que o Senhor colocou no meu coração. Eu entrego novamente, Senhor, o governo das coisas a ti, Senhor. Então reina sobre essa aula. Reina sobre cada pessoa, Senhor. Prepara os corações. Prepara, Senhor, aquilo que o Senhor quiser fazer, Senhor. É teu, Espírito Santo. É teu. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá todo mundo me escutando? Tá todo mundo bem? Tá tudo legal? Deus é bom, Deus é incrível, Deus é maravilhoso. E a gente vai continuar a nossa jornada pelo Evangelho de João, entrando definitivamente no Evangelho de João. Vamos começar a nossa aventura entrando definitivamente nas Escrituras. E o nosso estudo bíblico se transforma no estudo da palavra. O estudo bíblico vai virar o estudo do verbo. E glória a Deus por isso. E o Evangelho de João se torna as boas novas de João. Eu acho essa imagem linda. Linda. Você consegue se ver nesse lugar aí? Você consegue se ver nesse lugar? Eu consigo me ver nesse lugar. Somos ovelhas dele. Somos ovelhas dele. E ele cuida da gente com amor apaixonado. Ele cuida da gente de uma forma que o homem não consegue cuidar. E você e eu esperamos coisas do homem. E é uma expectativa tão injusta, tão desleal, porque o homem não consegue dar o que o nosso pastor dá pra gente. Ele cuida de nós, ele zela por nós, ele nos conduz a pastos verdejantes. Ele nos conduz em segurança, porque a palavra diz que nós somos ovelha dele. E as ovelhas do pastor ouvem a voz do pastor e respondem à voz do pastor. Então, que nós comecemos esse estudo como ovelhas que escutam a voz do pastor e respondem a ela. Amém, pessoal? Quem por acaso quiser me mandar alguma mensagem, se tiver alguma falta de áudio, me chama pelo WhatsApp, que o chat aqui eu não vou conseguir ver, tá? A aula tá gravada também, muita gente não vai conseguir vir. Vamos lá, gente. O Evangelho de João.
E a gente viu ao longo dessas últimas aulas, né, a diferença de cada um dos evangelhos, que eles expõem uma característica, eles expõem um ponto de vista sobre Jesus bem particular. E cada evangelho, mesmo os sinóticos, que são bem parecidos, eles se complementam de uma maneira maravilhosa. Mas o evangelho de João, mas o evangelho de João, ele deixa a gente completamente sem opção. Ele se apresenta direto, ele se apresenta seco. Ele, nas primeiras linhas, ele já diz a que veio. Nas primeiras linhas, o Evangelho de João, ele nos coloca contra a parede. Nas primeiras linhas, o Evangelho de João diz: você precisa fazer uma escolha. É necessário uma escolha. Ou a gente crê que Jesus é Deus, ou a gente rejeita ele completamente. Ou a gente crê que Jesus é Deus, ou nós rejeitamos ele. Não existe espaço para meditações e contemplações, não existe espaço para distorções ou acomodações, não existe espaço para o morno. Ou a gente segue e trilha a rota, acolhendo a verdade absoluta da divindade de Jesus, de que ele é Deus encarnado, que ele é 100% homem e 100% Deus, ou você escolhe o outro caminho. E é uma seriedade e traz um sentimento de urgência que hoje em dia muito cristão não está levando em consideração. As nossas opções, quando nós somos confrontados com o Evangelho de João, são apenas vida e morte. As nossas opções se reduzem a isso, a vida e morte. Eu não me lembro quem escreveu eu acho que foi Jean Paul Sartre, é um filósofo, que diz o seguinte: você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ter ignorado a realidade. Você pode até ignorar que Jesus é Deus, mas você não pode ignorar as consequências de ter ignorado que Jesus é Deus. Mas eu ainda não escolhi. Existe um outro dito filosófico que diz que não escolher é uma escolha. Se você não escolhe que Jesus é Deus, você já fez uma escolha. Porque Jesus diz na palavra: aquele que não junta comigo espalha. E Deus é tão incrível e tão misericordioso e tão amoroso que ele permite que você sofra as consequências da sua escolha. Não escolher a verdade que Jesus é Deus gera consequências na sua vida, na nossa vida. Escolher, acolher e crer na verdade que Jesus é Deus gera também consequências na nossa vida. E o Evangelho de João, ele vai descrever ao longo do seu contexto e da sua narrativa bíblica, que na verdade é uma linguagem própria, quais são as consequências da nossa escolha. Então, se você está como essa menina da imagem, não sabendo o caminho que escolher, ela já fez uma escolha, a não ser que ela escolha a vida. Porque tudo aquilo que não é vida é morte. Amém?
Então, o Evangelho de João tem algumas ênfases que no final dele, que não sei quando vai ser, eu não estou com pressa, não sei se você está, eu não estou, eu não sei quantas aulas a gente vai ter, mas ao final do Evangelho de João, de acordo com o Hernandes Dias Lopes, eu vou passar também a bibliografia de todo o material de apoio que eu estou usando. O Evangelho de João aborda algumas ênfases, ele tem alguns objetivos. A natureza e os atributos de Deus, a humanidade, a queda e a redenção, a pessoa e a obra de Cristo, a pessoa e a obra do Espírito Santo, a vida do novo mundo, a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo e a soberania de Deus na salvação. Então, ao final do estudo, daqui a algumas aulas à frente, esse slide vai voltar com todos os versículos que apontam exatamente para essas ênfases, para que nós tenhamos material de consulta futuro. Bem legal. Isso eu extraí do livro do Hernandes Dias Lopes, que é um teólogo sensacional. Então vamos começar. João 1, 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Irmãos, esses 5 primeiros versículos dão 5 aulas, 6 aulas. Eu tive que me controlar e pedir ajuda para o Espírito Santo para a gente focar naquilo que a gente precisa, porque o estudo não é um estudo teológico, é um estudo de revelações e é uma busca pela nossa identidade em Cristo. Amém? Esse é o objetivo desse estudo bíblico. Então, no princípio era a palavra. Vamos analisar no grego. Enarche en hologos. Olha que coisa interessante. Arche, governo régio ou magistral, que emana do rei ou do juiz. É o ponto de partida. Princípio é arche. É aquilo que vem primeiro, é aquilo que tem prioridade, é o governo primal, é o governo inicial, é o governo do rei, é o governo do juiz. É aquilo que está na frente de todos e por isso tem a primazia. Em Apocalipse 19:16. Em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em João 5:22. Além disso, o Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Jesus é Rei e Juiz. Então, no princípio, existia o governo dele. No princípio, a prioridade. No princípio, aquele que vem primeiro, o rei e o juiz, veio primeiro. En. No princípio era a palavra. En quer dizer eu sou. Respondeu Jesus. Eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. João 8:58. É uma das frases mais poderosas que eu já li na Bíblia. Não sei se vocês concordam comigo. Porque ele, antes de Abraão nascer, ele não era. Antes de Abraão nascer, eu sou. O tempo habita em Jesus. A cronologia que nós conhecemos, o cronos, o tempo, a linha do tempo, a linha temporal, essa passagem lógica do tempo irrefreável
que nós conhecemos, experimentamos ela, experimentamos a inexorabilidade dela, ela não volta atrás, ela é inexorável, ela só avança para a gente. Para a gente, o tempo só avança. Esse tempo que só avança habita no Senhor. E ele não é submetido a isso. Ele submete o tempo à vontade dele. Então ele está aqui hoje e ele está com Abraão ao mesmo tempo. E ele está lá na frente ao mesmo tempo. A mente humana não está preparada para compreender os mistérios do Senhor. A mente humana não está preparada e tenta colocar Jesus numa caixinha e tentar definir aquele que é, aquele que nunca começou e que nunca vai terminar. A eternidade habita nele. E em algum momento a gente precisa desistir de compreender o incompreensível. Paulo recomendou e orou para que todos sejam repletos do amor de Deus. E se esse amor não for compreensivo ou compreendido, que pelo menos seja experimentado. Então nós precisamos desistir de compreender Deus e experimentar Deus. No princípio era a palavra. No princípio era a palavra. Vamos avançando. Palavra. No princípio era quem? Enarche enho logos. Logos. Em 1 Coríntios 1, 27, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. A sabedoria de Deus é loucura e envergonha a sabedoria humana. Por quê? Vamos avançando. Talvez muitos de vocês tenham escutado falar da palavra logos, né? A palavra, o verbo, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E a gente não pode esquecer que João escreveu esse evangelho em Éfeso, que era um ambiente dominado pela cultura grega, pela filosofia, os sofistas, os estoicos, os filósofos helenistas. Era um ambiente de profusão. E esse ambiente que ele cunhou a verdade bíblica, que o Senhor revelou através dele a verdade bíblica, era repleto disso que a gente vai ler agora, estudar agora, que isso causou reflexos até hoje em nossa sociedade, reflexos até hoje em nossa fé, como um contaminante antigo que faz com que ainda nós tenhamos raciocínios filosóficos sobre a palavra de Deus, sobre a verdade de Deus, sobre o que é o verbo. Então vamos ler junto. A filosofia grega da época usava o termo logos com diversas definições. Usava como discurso, usava como argumento, usava como lei natural das coisas, razão. E existia um filósofo específico que era Heráclito. Ele era de Éfeso. Ele foi um filósofo pré-socrático. E ele foi o primeiro, ou um dos primeiros, a usar o termo logos no sentido filosófico. Veja, João estava em Éfeso. Heráclito afirmava que o logos era a razão divina que governava o universo e mantinha a ordem e a harmonia. Ele acreditava que tudo estava em constante mudança e que o logos era a força que guiava essa transformação.
Ele acreditava na tensão e na harmonia entre as forças contrárias. Ele acreditava na razão absoluta, o poder da razão, o princípio da razão. Platão, por sua vez, apresentava o logos como forma ideal e perfeita das coisas, aquilo que existia no mundo das ideias. Ele acreditava que o mundo físico percebido era uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Esse raciocínio, que você pode estar escandalizado vendo esse vídeo da filosofia, você cristão, é um raciocínio que até hoje, é um flagelo no nosso meio cristão. A separação daquilo que é o mundo das ideias. O que é o mundo das ideias? Tudo que não é material, inclusive o mundo espiritual. Tudo aquilo que é físico é ruim, e tudo aquilo que é etéreo, espiritual, intangível, é bom. A matéria é totalmente corrompida. E essa foi a base do gnosticismo. Essa foi a base do dualismo. A separação entre o espiritual e o físico. E até hoje, muitas pessoas se movem na fé a partir disso. E desistem, basicamente, de produzir em suas vidas, de cumprir o seu id, ou achar que o mundo só tem uma área de influência, por exemplo, que é a igreja, para viver na espiritosfera, entre aspas, onde as coisas espirituais são boas e o mercado de trabalho, por exemplo, é mau. A construção gnóstica, a construção dualista do pensamento, ela pode fazer, por exemplo, que você não sinta que Jesus habita em você, por exemplo. Afinal de contas, você é matéria, você é impuro, então Jesus, ele não pode habitar em você. Uma linha gnosticista, inclusive, diz que Jesus, homem, era corrompido. É uma heresia profunda. É uma heresia profunda. E em versões mais sutis, fazem com que você não perceba a presença do Senhor em você. Porque você é homem, mulher, sujo, impuro, e o Espírito Santo não pode habitar num lugar impuro. E esse raciocínio transforma Jesus num mentiroso, porque ele morreu por você, por mim, estando nós impuros, estando nós inimigos de Deus. Mesmo assim, ele nos escolheu, nos separou, porque a palavra diz que aquele que ele escolheu, ele chamou. E quem ele chamou, ele justificou. E quem ele justificou, ele glorificou. Nós ainda não fomos glorificados, mas nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro em nome de Jesus. Nós fomos justificados. Então, eu convido você a ler esse estudo, que é bem simples, para que você entenda e rejeite esse tipo de pensamento na sua vida. Rejeite. Rejeite o gnosticismo, rejeite o pensamento dualista, rejeite o fatalismo. A palavra diz que a criação e tudo que nela há manifesta a glória do Senhor. A palavra diz que o Senhor escolheu habitar em você e nós somos integrais, corpo, alma e espírito. Mens san in corpore sano. Heresia.
Porque você pode ter um corpo. Hoje a gente vê uma cultura ao corpo é, maciça e pessoas com corpo quase perfeito se matando. Nós vemos pessoas com o coração no lugar, mas com problemas de saúde porque não se exercitam. Então nós somos integrais, corpo, alma e espírito. E o Senhor tem uma plenitude para nós. O Senhor tem o sozo disponível para nós. Sozo do grego, ele não tem tradução, assim como shalom, mas se fosse traduzir aproximadamente, talvez seja cura, salvação e libertação. O Senhor não quer que nós sejamos apenas salvos. O Senhor quer que nós sejamos integrais. O Senhor quer que nós sejamos libertos, curados. O Senhor ele tem uma plenitude que o pensamento filosófico cria uma ruptura. Traz o governo para a razão e a razão é algo que vem do homem. Tudo isso penetrava, continuando o texto, tudo isso penetrava estruturalmente para dentro da cosmovisão comum e escorregaria como sofismas solidificados na sociedade, inclusive no cristianismo. Sofisma é uma falsa verdade. E existem crenças, inclusive cristãs, que demonizam, por exemplo, o dinheiro, porque é a representação máxima da corrupção humana. Mas a Bíblia diz que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro a raiz de todos os males. Tudo aquilo que você deposita a esperança que não é Deus é um ídolo na sua vida. Se você deposita a sua esperança na razão, como os filósofos, a razão se torna um ídolo. Seu intelecto se torna um ídolo. Seu dinheiro pode se tornar um ídolo. Seu corpo pode se tornar o seu ídolo. Seu marido pode se tornar o teu ídolo. Sua esposa pode se tornar o seu ídolo, seu filho, sua filha. Tudo aquilo que você deposita a esperança que não é o Senhor se torna o seu ídolo e te domina. Porque nós obedecemos aos ídolos e nós nos tornamos escravos daquilo que nós obedecemos, como fala em Romanos. A Bíblia diz para que nós renovemos a nossa mente na palavra. Porque nós só vamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor através da renovação da nossa mente. E eu confesso, irmãos, que é um trabalho, não é simples. Porque, veja, toda mudança de cultura exige um sacrifício geracional. Toda mudança de cultura consolidada exige um sacrifício de uma geração, que sejamos nós. O que vem acontecendo hoje é o Senhor levantando um povo dentro do seu povo. Um povo que vem despertando e rompendo tradicionalismos ruins. Tradicionalismos que não todos são ruins, obviamente, porque a Bíblia diz para que a gente não remova fundamentos antigos. Eles são importantíssimos, eles são fundamentais, mas existem coisas que são geracionais que vieram do dualismo filosófico, do gnosticismo herético, que precisam ser desempoderados no mundo cristão, para que nós tenhamos contato com a nossa verdadeira identidade, para que nós tenhamos contato com a plenitude disponível. Porque se nós não nos conectarmos com a plenitude disponível, é como se nós pedíssemos uma pizza, comêssemos a azeitona e jogássemos a pizza fora. Durante muitos anos, a igreja do Senhor
Ela entendeu que ela precisava se voltar para ela mesma, como se houvesse apenas uma área de influência, que é a área da religião. E nós deixamos de ocupar as áreas de influência com os filhos de Deus. E se um território não é ocupado pelos filhos de Deus, ele é ocupado pelos filhos de alguém. Ele é ocupado por um outro povo. Nós podemos ignorar a realidade, mas não podemos ignorar as consequências de termos ignorado a realidade. Nós estamos vivendo as consequências de uma distração ou de uma visão equivocada. Mas glória a Deus pelo Senhor, cujas misericórdias se renovam a cada manhã. E uma das razões desse estudo, e tem diversos estudos por aí, eu vou recomendar alguns, que são as fontes do meu. São diversos lugares por aí que oferecem ferramentas para o cristão, para que ele busque se aperfeiçoar, para que o cristão busque conhecer mais dele, para que o cristão busque experiências pessoais com o Senhor Jesus, que vai muito além da letra, experiências reais, experiências com a palavra, experiências com o sobrenatural de Deus, para que nós consigamos cumprir aquilo que nós precisamos cumprir, porque o crente que sabe quem é, sabe o que pode fazer. E o objetivo desse estudo é que você e eu consigamos dar um passo a mais na nossa identidade em Cristo. Para que você e eu consigamos fazer como João em Éfeso, no meio daquela profusão, daquela altivez filosófica, daquele lugar consolidado, secular de séculos, décadas de consolidação de filosofias e construções de ídolos. João se levantou naquele cenário dominado de falsas verdades, heresias consolidadas, ali em Éfeso. Esse João, que foi para lá, possivelmente após a morte do apóstolo Paulo, que era o pastor, presbítero de Éfeso e das igrejas ao redor. Esse João foi para lá, trazendo a luz da verdade de Jesus. A palavra não é uma razão. A palavra não é a razão. A palavra não é um princípio abstrato. A palavra não é um conceito. Jesus não é um conceito. Jesus não é uma energia. Jesus não é o universo, que as pessoas falam muito hoje. Elas pedem para o universo. Jesus não é isso. Jesus não é uma força. Jesus Cristo é Deus e é uma pessoa. Ele é uma pessoa que se manifesta de três formas. Jesus é uma pessoa. E João apresenta essa pessoa no seu evangelho. Essa é a boa notícia. Essa é uma notícia de mais de 100 milhões de dólares. Que o verbo, a palavra, o logos, que João escolheu cirurgicamente esse nome para confundir os sábios, escandalizar a cultura da época. Jesus era o logos.
Sabe esse logos que vocês estão falando? Como se João falasse assim. Sabe esse logos? Sabe? A sabedoria, sabe? Sabe isso tudo? A razão, a sabedoria, sabe isso tudo? É pouco. Jesus é uma pessoa. Jesus é uma pessoa que ajudou a escrever essa carta para gente. Amém? Em 2 Coríntios 10, 3 a 5, fala assim, ó. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Foi o que João fez. Existiam fortalezas sofismáticas. Existiam fortalezas que são construtos de pensamento, pensamentos solidificados. Porque a filosofia, se hoje você pensa num filósofo e fala, caramba, o cara é meio metidinho. Você imagina na época onde isso era sinônimo de status. Você imagina numa época onde os filósofos, seja eles quem forem, existiam várias linhas filosóficas, sofistas, estoicos, pré-socráticos, numa época onde eles se consideravam absolutos, e veio João, o pescador João. Lembra da importância das aulas passadas, onde nós vimos quem era João? João não veio de uma escola de pensamento. João não recebeu um estudo clássico. João era um pescador que teve um encontro real com Deus, na pessoa de Jesus, como eu e como você. E assim como João, nós somos chamados para destruir as obras do inimigo. Escuta, nós fomos chamados para destruir as obras do inimigo. É esse o nosso chamado. A grande questão é que existem muitos cristãos, e eventualmente eu faço isso. E eu peço perdão a Deus por isso. Nós, eventualmente, lutamos com padrões humanos, armas humanas. Nós lutamos com o nosso raciocínio, com a força do nosso braço, com a nossa inteligência, com a nossa força de vontade, com a nossa bondade. Eu sou bom. Desiste disso, cara. Para que você destrua fortalezas, você precisa da arma certa. Você precisa das poderosíssimas armas de Deus. Armas espirituais. Armas que destroem argumentos. Porque se você não tiver as armas de Deus, você vai sentar com alguém com um pensamento contrário ao teu, como João em Éfeso, e você vai lutar com a mesma arma, porque ele vai te acusar, você vai acusar, ele vai gritar, você vai gritar. Se você vê as postagens nas redes sociais de cristãos discutindo com ímpios, discutindo entre cristãos, são pessoas com a alma inflamada e com argumentos como eles, com padrões humanos. Não tem como destruir nem um murinho baixo, quanto mais uma fortaleza. Nós somos aqueles que amam
Nós somos aqueles que têm autoridade. Mas autoridade não é falar grosso, não é falar rudemente. A nossa autoridade está no Senhor. Quando nós recuamos e deixamos Ele falar por nós. Essa é a nossa autoridade. A nossa autoridade está em Cristo Jesus. Então, as armas dele faz com que nós consigamos destruir toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. As armas de Cristo faz com que nós levemos o nosso pensamento cativo, porque o nosso pensamento vai, não sei o seu, mas o meu pensamento vai para cada lugar. Vai para cada lugar. Então, em nome de Jesus, eu declaro que o meu pensamento e o seu seja cada vez mais cativo ao Senhor, para que nós consigamos abrir os nossos sentidos espirituais e perceber as armas disponíveis à frente. Amém? Enarche enhologos. No princípio era a palavra, diz João 1. Onde você já viu isso, né? Caramba, eu já escutei isso em algum lugar. Gênesis 1, 1. Vamos de novo. João 1, 1. No princípio era a palavra. Gênesis 1, 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio. João começa com a mesma construção textual de Gênesis. Princípio em hebraico é Breshit. E o livro de Gênesis em hebraico não se chama Gênesis, se chama Breshit. Jesus é aquele que é o princípio e o fim. Jesus é aquele que é o princípio e o fim. No princípio era ele. E no princípio, ele criou os céus e a terra. No princípio. E o que é Logos? Logos, aioiok, eu não sei dizer isso. Expressão divina. Logos, no grego, na construção que João estava evidenciando, é uma palavra derivada de um pensamento. Logos implica os propósitos mais profundos e importantes de Deus. Isso é o Logos. Então, o que a gente pode dizer? Que Jesus, sendo Deus, é a mais profunda e completa expressão de todos os pensamentos, desejos e intenções que Deus Pai tem. Jesus é a expressão exata de Deus. Isso é o Logos. Olhando para Jesus, você olha para Deus, porque Ele é Deus. Olhando no olhar de Jesus, você contempla a face de Deus que ama você profundamente. O Deus que te perdoou, o Deus que te perdoa, o Deus que te salva e te salvou, o Deus que te resgatou desse lugar aí que você sabe que Ele te resgatou. Ele te resgatou da solidão. Ele te resgatou do reino das trevas, que nós vimos lá na primeira aula. Da onde Ele trouxe a gente. Esse poderoso Deus. Esse que no princípio era a palavra. Quem é a palavra? Quem é o Logos?
A palavra é Jesus. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Estava com Deus e era Deus. Nesse momento, você pega o teu cérebro, coloca na mesa e fala: Senhor, eu desisto de te entender. Você estava com Deus e era Deus. Jesus, eu quero experimentar de ti. Eu abro mão da minha necessidade de compreensão. Eu abro mão da minha necessidade compulsiva de conhecimento, que foi a isca da serpente para atrair Adão e Eva. Foi o conhecimento, como nós vimos na primeira aula. Então, se você está chegando aqui, você que está vendo essa aula gravada ou ao vivo, e não viu as primeiras aulas, volta lá, porque é muito importante para contextualizar o que a gente está vendo aqui. A gente não saiu de João 1:1, mas é bom demais, gente. Eu me divirto muito. Então, em João 1:1, João, de cara, já nos deixa contra a parede. E ele já evidencia que Jesus é Deus e ele já mostra representado a Trindade. Jesus estava com Deus e era Deus. É uma clareza assustadora. Uma clareza assustadora. E quem é essa palavra? É o Filho. O Filho, lá em Hebreus 1:3, diz o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata da sua substância, da sua imagem, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Essa é a palavra, esse é o verbo. Resplendor, em grego, é apalgasma, significa essência, substância, garantia segura. Imagem é hipostásios, é luz, brilho, radiação. Nós somos radioativos. Eu e você somos radioativos. Eu e você somos radioativos. Porque Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós nos faz a imagem dele refletida na sua radiação. Então, esse Deus que era a palavra, que estava no princípio de todas as coisas, escolheu por amor habitar em nós. E nós emanamos dele. É esse Deus. É esse Deus que estava com Deus no princípio. Esse Deus que todas as coisas vieram à existência por meio dele. E sem ele nada do que foi feito veio a existir. Nada do que foi feito veio a existir. Nele estava a vida. A vida era a luz dos homens. Entenda bem, em Jesus a vida era contida. Jesus continha a vida. A vida era a luz dos homens. Ele, por amor, ele disponibilizou. Ele disponibilizou. E assim, uma coisa interessante é que João, diferente de Lucas e Mateus, ele não apresentou a genealogia de Jesus, porque Deus nunca começou. Não faz sentido João descrever a genealogia de Jesus Deus, porque a genealogia é a rastreabilidade dos ancestrais até um ponto de partida. Isso é genealogia. De onde veio? Jesus não começou. Ele é. E Hernandes Dias Lopes, ele apresenta 6 verdades desse logos, desse verbo. O logos, o verbo, ele é eterno. O logos, ele é uma pessoa relacional. O logos é divino, o logos é absoluto. O logos é criador. O verbo, ele é autoexistente.
Ele não é uma vida bios, uma vida biológica, uma vida criada. Ele é Zoe, é uma vida particular. É a vida do próprio Deus, Zoe. Ele é autoexistente, ele não depende de ninguém. O verbo é a luz que prevalece. O verbo é a luz que prevalece. Olha só que coisa interessante. Lá em Gênesis 1, 2 e 3. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja luz, e houve luz. Vocês estão vendo o sol nascer? Vocês estão vendo o videozinho? Vou colocar de novo o videozinho. Vou colocar de novo o videozinho. Olha aí, Maia. Olha aí a tela. Estão conseguindo ver? É o nascer do sol. Na criação, a palavra subjugou as trevas. As trevas foram subjugadas pela luz, em Gênesis, Breshit, no começo, no princípio da criação. E João apresenta agora as trevas novamente sendo subjugadas. Porque em Jesus, Deus disse: haja luz novamente sobre a criação. Em Jesus, em Jesus, Deus retomou o projeto original, onde ele disse, onde ele viu que era bom. Ele criou as coisas e viu que era bom. Em Jesus, novas são todas as coisas para os filhos. E Jesus viu que era bom. Haja luz sobre a sua vida. Haja luz sobre as suas finanças. Haja luz sobre a sua saúde. Haja luz sobre as suas emoções. Haja luz. Haja luz sobre a sua solidão. Haja luz sobre o seu medo. Haja luz sobre a sua insegurança. Haja luz sobre a sua amargura. Haja luz sobre a sua rejeição. Haja luz sobre o seu abandono. Haja luz. Haja luz. Jesus subjugou as trevas no princípio e subjuga as trevas novamente agora. Para mim e para você. Haja luz para os filhos de Deus. Haja luz sobre os filhos de Deus. Amém? Irmãos, eu vou parar por aqui, porque foi muito intenso. Temos muita coisa para meditar, orar. E na semana que vem nós entramos com esse personagem incrível que é João Batista.
porque também traz uma mensagem riquíssima para a gente. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Quiser, escreve aí no chat, escreve no WhatsApp. Quem tiver, fala aí no chat. Senão eu vou orar aqui para gente terminar. Gostaram? Quem gostou, dá um joinha aí. Tá vendo a importância de vídeo? Ninguém quer abrir o vídeo. Amém. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor falou hoje conosco. Obrigado porque o Senhor é Deus. Eu vou orar com aquela imagem. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é Deus nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não precisa de nós, mas o Senhor nos ama, o Senhor nos deu a vida e o Senhor nos devolveu a vida. O Senhor nos deu a vida, nós nos afastamos de Ti, mas o Senhor nos devolveu a vida. Eu honro a Sua presença em nós aqui, Jesus. Eu honro a Sua presença em nós. Eu honro a Sua presença em nós. Eu honro cada testemunha, Senhor. Eu honro, Senhor, cada pessoa, Senhor, que deu a sua vida, Senhor Jesus, para que o Evangelho chegasse a nós. Eu honro, Senhor, cada um dos mártires da sua igreja, Senhor. Eu honro, Senhor, cada um que resistiu bravamente. Eu honro cada um, Senhor, que foi moído no corpo, queimado, cerrado ao meio, apedrejado, torturado. Eu honro cada um deles, Senhor, porque eles foram o depósito que o Senhor escolheu para que o Evangelho, para que a palavra chegasse a nós, Senhor. Misericórdia de nós, Senhor, porque por qualquer razão nós não buscamos a Ti. Por qualquer razão nós não estudamos, não vamos na igreja, não buscamos. Qualquer coisa nos distrai, Senhor, misericórdia de nós. Sonda, Senhor, os nossos corações. Veja se há em nós algum caminho mau, Senhor. E nos guia, Senhor, pelo caminho eterno. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Verbo. Obrigado, Logos. Obrigado, aquele que é. Obrigado por ter nos escolhido, Senhor. Nós chamamos Jesus. Amém. É isso, pessoal. Deus abençoe a todos. E até segunda-feira que vem. Daqui a pouco eu edito. Se vocês quiserem, eu recomendo que assistam de novo a aula. Eu vou assistir, eu sempre assisto. Deus abençoe. Tchau, tchau.